Fala, Fogão! Nessa quinta-feira o Botafogo anunciou seu novo diretor de negócios, Lenen Franco, que desde 2013 trabalhava no Bahia e foi um dos grandes responsáveis pela transformação extracampo que o tricolor baiano passou. Ele chega no Botafogo com um grande desafio pela frente de conseguir dinheiro novo e já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que Anderson Moreira, novo treinador do Botafogo, foi apresentado nessa quarta-feira, numa coletiva que chamou bastante a atenção por reunir do Césio Melo, Jorge Braga e Eduardo Freeland junto do treinador. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso ainda não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para ativar todas as notificações. Assim você vai me ajudar a alcançar a marca dos 7.000 inscritos e de quebra vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente a apresentação de Anderson Moreira. Uma apresentação que chamou a atenção porque reuniu na coletiva Jorge Braga, do Césio Melo e Eduardo Freeland, junto do treinador. Claramente, para passar uma mensagem para o torcedor botafoguense de união. Tá? Na minha opinião, isso ficou bem evidente. Não é comum você ter na apresentação de um novo treinador a presença do diretor executivo, do presidente, mais o diretor de futebol. Normalmente, você coloca ali o diretor de futebol para fazer aquela introdução inicial e depois passa a palavra para o treinador. Mas não foi isso que aconteceu. E com o propósito, na minha opinião, de passar essa mensagem, essa imagem de união. Nós acreditamos no trabalho do profissional, estamos convictos da escolha que fizemos, e vamos com ele até o fim. Tá? Essa foi a mensagem no meu ponto de vista. E o Anderson Moreira, ao longo da entrevista, deixou bem claro que ele entende o desafio que tem pela frente. Um grande desafio, talvez o principal da carreira dele, até porque se o Botafogo quiser pensar em acesso, subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Anderson Moreira vai ter que ter o melhor aproveitamento da carreira dele, tá? O melhor aproveitamento da carreira inteira. Ele nunca conseguiu bater 66% de aproveitamento. E esse é o aproveitamento que o Botafogo precisa ter até o fim da Série B para poder somar 64 pontos e, com isso, ter a grande possibilidade de ocupar uma quarta colocação, por exemplo. Então é um desafio enorme. O Anderson Moreira, que sofreu um susto passando por um infarto em maio desse ano, já está recuperado, está liberado para trabalhar e agora assume o Botafogo num dos piores momentos da nossa história, se não o pior. Acho que não teve nenhum pior momento do que esse. O Botafogo numa Série B do Campeonato Brasileiro, afundado em dívidas, 1 bilhão de dívidas e 14º lugar na Série B. 14º lugar, muito perto do Z4 e distante, muito distante do G4. Mesmo que a gente tenha um jogo a menos contra o CSA, de repente ganhando a gente vai a 16 pontos, mas ainda assim a gente fica a 7 pontos do G4. Então é uma situação muito delicada e o Anderson Moreira mostrou na coletiva que entende o tamanho do desafio que tem pela frente. Ele acredita logicamente no trabalho que pode realizar, deixou bem claro que conhece a história do Botafogo, respeita a grandeza do Botafogo e inclusive esse momento onde o clube está buscando se reestruturar, se reerguer. Fora de campo a gente está tendo algumas ações que chamam a atenção positivamente, só que dentro de campo até aqui, o principal produto do Botafogo, que é o futebol, está deixando muito a desejar. O que naturalmente irrita o torcedor, causa uma indiferença em muito botafoguense, que a galera já está chegando nesse nível de ficar indiferente ao que acontece com o Botafogo, e a gente precisa virar a chave. Se não virar a chave, fica muito difícil qualquer ação extra-campo dar resultado, porque o torcedor está machucado, está irritado, e até por conta disso a gente precisa ver o time dentro de campo dando uma resposta, tirando essa questão da falta de atitude, essa falta de tesão em algumas partidas, até a displicência que a gente está vendo, para que a gente possa alcançar as vitórias, somar os pontos necessários, se afastar do Z4 no primeiro momento e quem sabe numa sequência de bons resultados se aproximar do G4 e entrar de novo nessa briga. O Botafogo precisa subir, é urgente esse acesso e o Anderson Moreira ele chega com essa convicção, sabendo do tamanho do desafio e acreditando que tem a possibilidade de fazer um grande trabalho. Em relação a reforços, não foram pedidos nomes ainda, mas é bem provável que o Botafogo acabe escutando o treinador em relação a algumas posições que ele entende como carentes dentro desse elenco. Eu sei que o torcedor botafoguense está querendo contratações para todas as posições possíveis, mas não é assim que funciona. O Botafogo deve ir em busca de um zagueiro, até porque a gente não tem tantas opções assim no elenco.
Com a lesão do Carlos e a saída do Souza, a gente só tem Canu, Gilvan e Mezenga, né? O Henrique subiu do sub-20 para compor ali quando o Gilvan estava suspenso, mas a gente precisa de um zagueiro, pelo menos um cara mais cascudo ali, para poder dar uma sustentação melhor na nossa defesa. O Jonathan, lateral esquerdo, que foi revelado pelo Botafogo, está voltando, né, por empréstimo da Almeria. E a gente está indo atrás de um ponta direita por conta da lesão do Ronald, né? A gente não sabe quando o Ronald vai poder voltar a jogar e o Botafogo está mapeando o mercado em relação a um ponta direita, né? Para a gente ter mais uma alternativa de velocidade pelo lado direito do campo. Agora, se outros jogadores vão ser contratados, não se sabe. O Anderson Moreira falou em oportunidades de mercado, né, de entender o momento do clube também, já que a gente não pode sair gastando dinheiro pra caramba. E até por conta disso, o foco do Anderson Moreira deve ser trabalhar e recuperar os próprios jogadores que ele já tem à disposição, né? Os jogadores que estão no elenco, que já foram contratados, ele fazer um trabalho de recuperação com esses atletas para que a gente possa tirar o máximo de cada um deles. Isso, inclusive, o Anderson Moreira falou, né? Tirar o máximo de cada jogador, o máximo que ele pode contribuir de qualidade, de característica, enfim. Ele falou sobre isso na coletiva e é um ponto muito importante, né? Já que a gente não tem como ficar indo no mercado contratando 4, 5 jogadores de altíssimo nível, que a gente possa recuperar esses atletas e dar um encaixe muito preciso à equipe do Botafogo. O Anderson também comentou sobre isso, né? Trabalhar em cima desse encaixe, buscando uma equipe que sabe se posicionar, sabe se comportar dentro de campo, para que a gente possa criar dificuldades para os adversários, tanto na nossa defesa, para os caras não entrarem com facilidade da maneira como estão entrando, quanto lá no ataque, a gente tendo a possibilidade de criar e de fazer os gols. O Anderson, que na coletiva passou uma visão de jogo a jogo, tá? Ele pensa jogo a jogo também, assim como o Chamusca, falou que metas podem ser definidas para você poder dar um norte para os atletas, mas ele prefere trabalhar com jogo a jogo, porque dessa maneira, de 3 em 3 pontos, né, mirando 3 em 3 pontos, você consegue ali recuperar os atletas, recuperar a confiança. Eu discordo um pouco dessa questão da gente não ter uma meta bem definida, porque quando você não tem uma meta definida, você não alcança certos objetivos, né? E qual é o objetivo do Botafogo? Se desde o início do campeonato, com Chamusca, a gente também não tinha as metas definidas e a gente chegou na situação que se encontra, por que não vai definir meta agora, entendeu? Eu acho que o Anderson vai definir essas metas, mas não vai externalizar isso. Acho que pro elenco, ele vai colocar ali qual é o objetivo. Olha, os próximos 4 jogos, é isso aqui que a gente tem que alcançar. E vamos trabalhar para isso. Todo mundo tem que acreditar e confiar que vai alcançar aquele resultado. Agora, publicamente, pelo que me parece, ele preferiu adotar um discurso de jogo a jogo, sabe? De 3 em 3 pontos, justamente para não jogar uma pressão ainda maior em cima desse grupo de trabalho que ele vai ter que comandar. Em resumo, em relação à apresentação do Anderson Moreira, foi isso, tá? Um treinador que está confiante, que quer aproveitar essa oportunidade, que respeitou a história do Botafogo na sua apresentação e que sabe que vai ter muito trabalho pela frente para poder recuperar o time e conseguir subir na tabela de classificação. Agora, falando a respeito do nosso outro destaque, que é tão importante quanto, tá? E eu peço que você confira até o final, né? O Lênin Franco, profissional que é MBA em gestão de projetos, estava desde 2013 no Bahia e foi um dos grandes responsáveis mesmo, por essa transformação que a gente viu acontecer no Bahia. Um reposicionamento de marca, novas receitas, estruturou o departamento de negócios que hoje existe no Bahia, né? Um departamento muito importante que reúne comercial, marketing, sócio-torcedor, comunicação. Inclusive no Botafogo, ele vai ser o chefe, né, o responsável por essas áreas. Só que no começo separadamente, porque a gente tem o departamento comercial, o departamento de marketing, departamento de comunicação e departamento de sócio-torcedor. Não duvido, tá, que muito em breve a gente tenha a unificação desses departamentos embaixo de uma única área, que seria o departamento de negócios. O que, na minha opinião, seria um movimento acertado, porque você tem um cara responsável ali pelo departamento de negócios, que é o Lênin Franco, né, o novo diretor de negócios, e abaixo dele você vai ter gerentes dessas outras áreas reportando ao diretor. Então, hierarquicamente falando, fica muito melhor para você organizar a comunicação e facilitar a troca de informações entre essas áreas tão importantes para o Botafogo, já que a gente está falando de áreas que têm total relação com dinheiro novo. Por exemplo, a questão do patrocinador master, que há muito tempo a gente não tem, é uma responsabilidade do diretor de negócios. Então ele chega tendo essa responsabilidade de organizar a casa ali internamente, mas também trazer novos parceiros. Para isso é fundamental reposicionar o Botafogo no mercado. A imagem do Botafogo está muito arranhada, então tem que ser feito um trabalho de aproximação com o torcedor, de aproximação com empresas importantes no mercado, para que essas marcas enxerguem o Botafogo com bons olhos.
para que elas queiram associar a sua marca à marca Botafogo. E o Lenin Franco, no Bahia, conseguiu fazer um trabalho muito bacana em relação a isso. O sócio-torcedor do Bahia cresceu bastante sob a gestão do Lenin Franco. Também tivemos ali várias ações que chamaram a atenção do mercado nacional, campanhas que foram muito elogiadas. E a marca do Bahia hoje, ela voltou a ser respeitada. Lembrando que não muito tempo atrás, o Bahia ficava na Série B, não conseguia subir, os torcedores estavam desacreditados. Era um caso muito semelhante ao que a gente vive no Botafogo nesse momento. Tá? A indiferença que a gente vê crescer em alguns torcedores botafoguenses em relação à situação do clube, isso tudo acontece por conta daquilo que a gente vê no Botafogo, dentro e fora de campo. Então o reposicionamento de marca, essa aproximação com o torcedor, saber dialogar com a torcida, é o que eu espero do novo diretor de negócios. Um profissional que é competente, já provou sua competência no Bahia. E a gente tem que lembrar que não adianta a gente ficar nessa, eu não quero saber de diretor de negócios, eu quero saber de jogador. Porque pra gente ter um time forte, o extracampo também tem que ser forte. Não adianta a gente pensar que o Botafogo vai montar um grande time se fora de campo for uma bagunça. Se fora de campo a gente não tiver uma boa área de negócios para trazer dinheiro novo, não tiver estrutura, não tiver ali organização, ou seja, causas do problema que a gente enfrenta há muito tempo. E eu venho falando sobre isso aqui. O Botafogo normalmente ataca os sintomas, quer trocar treinador, trocar jogador, e não ataca tanto as causas do problema, que é justamente a gente ter profissionais competentes nas áreas importantes e estratégicas do Botafogo, a gente ter esse foco em desenvolver estrutura, centro de treinamento, por exemplo, que a torcida vai acordando cada vez mais para a necessidade da gente ter uma grande estrutura para atrair bons profissionais. Que grande profissional vai querer trabalhar num clube, por exemplo, né? A gente pensando de forma macro, se esse clube não oferece boas condições de trabalho. Fora de campo, o Botafogo vem fazendo algumas coisas que são promissoras. A questão desse novo diretor de negócios, o CEO Jorge Braga, que até aqui está deixando a desejar, né? Minha opinião sobre isso, mas acredito ainda no trabalho dele, que ele pode fazer, principalmente com o anúncio desse novo diretor de negócios, um profissional que já mostrou competência em outro clube. Então a gente vai vendo alguns movimentos que são interessantes, que são promissores. E isso, logicamente, tem que começar a se refletir em resultado financeiro. Porque fortalecendo o resultado financeiro, daqui a um tempo a gente tem como fortalecer o futebol do Botafogo da maneira como o torcedor botafoguense deseja. São movimentos importantes, a gente tem que criticar quando tem que criticar e elogiar quando for para elogiar. E no caso do anúncio do novo diretor de negócios, é uma ação que merece elogios. Tá? O discurso de não quero saber de diretor de negócios, quero saber de jogador, isso tem que ficar para trás no Botafogo. A gente tem sim que se preocupar com o futebol alvinegro, porque é o carro-chefe, é aquilo que conduz a paixão do torcedor, que está sendo muito maltratada, mas para fortalecer um lado, o outro também tem que estar organizado e forte. Então essa junção do extracampo com o que acontece dentro de campo, ela tem que caminhar numa mesma direção. O futebol está deixando a desejar, mas esses movimentos com o novo diretor de negócios, com outras coisas que a gente vai vendo acontecer, isso são movimentos acertados. E que juntando tudo, pode começar a dar o resultado que a gente deseja. Inclusive, eu queria comentar aqui só um último detalhe sobre possibilidade de marca própria no Botafogo. Tá? Eu falo sobre isso porque, no Bahia, um dos grandes responsáveis por aplicar essa ideia de marca própria foi justamente o Lenin Franco. O Bahia tem a marca Esquadrão, foi um dos primeiros times aí da elite do futebol brasileiro a adotar a marca própria e vem obtendo grandes resultados. Eu sei que boa parte da torcida botafoguense não gosta nem de pensar nessa ideia de marca própria, mas financeiramente falando, os resultados são muito melhores. E inclusive, alguns movimentos que o Botafogo vem realizando no extracampo me levam a crer que muito em breve a gente vai ver essa questão de marca própria no Botafogo. Não é porque a marca é própria que a gente não vai ter capacidade de distribuição. Tá? Vale lembrar que o Botafogo fechou parceria com a Foot Fanatics para poder gerenciar o e-commerce do Botafogo. É uma empresa que tem know-how, que tem capacidade de distribuição, e o Botafogo, em alguns movimentos, vai dando esses indícios de que quando acabar o contrato com a Capa, podemos ver marca própria no Glorioso. É positivo? É negativo? Os resultados financeiros são melhores, porque o Botafogo, por exemplo, com a Capa, vende 10 mil camisas, o que gera aí na casa dos 2,5 milhões de reais, e a gente só recebe cerca de 10% de royalties, quando muito. Então, de 2,5 milhões vendidos, o Botafogo recebe o quê? 250 mil. Então, financeiramente falando, marca própria é muito interessante, porque você consegue gerar um resultado melhor.
Agora tem que ver a capacidade de distribuição, justamente para que o Botafogo possa ter suas camisas chegando em todos os cantos do Brasil e do mundo. Nesse caso, a parceria com a Foot Fanatics ela é muito bem vista, porque a Foot Fanatics tem essa capacidade de distribuição. Hoje, por exemplo, com a capa, e mesmo quando era Topper e outras empresas de material esportivo, a gente via vários torcedores do Botafogo em diversos lugares do país reclamando que não conseguia encontrar a camisa do Botafogo. Então essa ideia de que ter marca própria é apequenar o clube, na verdade, é uma ideia que não faz tanto sentido assim, porque o Botafogo não recebe quase nada da capa, tá? A verdade seja dita, os royalties são muito baixos, a gente não recebe um valor fixo ali de uma empresa de material esportivo faz muito tempo. Por exemplo, o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, ele recebe fixo da Adidas cerca de 35 milhões de reais por ano, mais logicamente royalties e premiação por conquistas e tal. Então é um contrato interessante para eles, mas no caso do Botafogo, há muito tempo a gente não consegue fechar um contrato de material esportivo justamente que pague ali uma quantia bacana inicial e depois você tem os royalties. Já faz bastante tempo que isso não acontece. Então o Botafogo vai só recebendo royalties, aí vende camisa pra caramba e recebe só um troquinho. Então a gente tem que pensar em todas as alternativas, aquilo que vai ser financeiramente melhor para o Botafogo. O Botafogo é uma marca importantíssima no futebol brasileiro, sem a menor sombra de dúvida, é uma marca que tem alcance nacional e internacional, mas a gente tem que pensar do ponto de vista financeiro também. Marca própria, nesse sentido, pode nos ajudar a gerar melhores resultados e com a parceria com a Foot Fanatics, através do e-commerce, a gente vai conseguir distribuir camisa para tudo quanto é lugar. Então essa questão de não vai ter camisa, só vai ter no Rio de Janeiro, não se aplica. É um ponto que tem que ser discutido, a torcida botafoguense tem que começar a entender os argumentos em torno disso, porque é uma possibilidade e eu tô vendo vários indícios apontando nessa direção. Já tentamos capa, já tentamos topper, já tentamos fila, entre outras empresas. E sinceramente, o torcedor botafoguense sempre teve queixas em relação à distribuição, em relação a não encontrar material esportivo. De repente, com uma marca própria, a gente consegue resolver esse problema, gerar melhores resultados e financeiramente fortalecer o Botafogo. É uma possibilidade, tá? E conforme eu disse, existem indícios, na minha opinião, apontando nessa direção. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito de tudo isso que eu trouxe aqui? Tá? A apresentação do Anderson Moreira, esse anúncio do novo diretor de negócios e também a questão, nessa possibilidade, esses indícios de marca própria. O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.